O mundo forma uma aldeia que, com a comunicação mais acelerada e mais imediata das redes de informática, se torna cada dia menor. Por isso, tanto no universo físico quanto no universo das ideias, as regras e os fatos se misturam e se influenciam uns aos outros dos pontos mais extremos da Terra em relação ao cotidiano do nosso quintal. Nada que aconteça no mundo fica isolado. Por isso, o desenvolvimento e o funcionamento da justiça e do direito sofre influência de um país para outro, de uma legislação para outra, de uma regra para outra, e essas influências se dão tanto no plano histórico quanto no plano sociológico, da evolução das ideias e do debate, quanto também, e para nós agora principalmente, nas regras que podem ser aplicáveis de um local para o outro ou de uma origem para o outro. O direito internacional é, é e precisa ser respeitado e adotado por todos os que aplicam a lei ao redor do mundo. Isto não é diferente no mundo do trabalho, e se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial da Quinta Região, Tribunal Regional do Trabalho na Bahia, que discute o direito internacional e a sua importância nos julgamentos da Justiça do Trabalho, com a presença ilustre do ministro Augusto César Leite de Carvalho, que é juiz de carreira e hoje ministro do Tribunal Superior do Trabalho, onde está desde 2009, professor no Brasil e fora do Brasil, com carreira acadêmica muito sólida de mestre, doutor e pós-doutor. Ministro Augusto César, muito obrigado por sua disponibilidade. Meu caríssimo Marcos Fava, na verdade, é uma satisfação estar aqui, também um desafio, né? Estarei sendo entrevistado, estarei conversando, né, com alguém que eu considero muito, né? O colega Marcos Fava conviveu conosco no Tribunal Superior do Trabalho, na operosa presidência do ministro Dall'Azen, e ali eu pude perceber alguns dos seus muitos talentos, né, do Marcos Fábio. Então, Marcos, é um prazer também estar aqui, ainda mais nesse ambiente posto virtual, mas né, nesse ambiente da Escola Judicial da Quinta Região, tem um apreço e uma identidade, né, muito forte com o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, que foi o tribunal em que eu ingressei na magistratura nos instantes idos de 1990. Uhum. Mas estou aqui, estou à sua disposição, vamos conversar. Muito obrigado, ministro. Diferentemente do que ocorre na América Latina, é muito raro nos julgamentos nossos brasileiros, nos julgamentos trabalhistas brasileiros, que a gente aponte como fundamento regras do direito internacional. Há uma cultura muito fraca em relação a essas referências normativas aqui no país. Ao que o senhor atribui essa característica? Veja, Marcos, um segundo aspecto, né, é aquele que diz respeito à observância das sentenças da Corte Interamericana, que é a Corte Regional Internacional que nos toca. Mas a sua pergunta, na verdade, tem a ver com a observância do próprio direito internacional. E eu refletiria a partir de um pressuposto que diz mais sobre as nossas virtudes do que propriamente em razão de eventuais e muitas eventuais imperfeições que tenhamos na nossa ordem jurídica. E a virtude está muito associada, eu diria, à Constituição que temos, à ordem jurídica interna que temos. Nós tivemos um processo de redemocratização no Brasil que trouxe para o nosso texto constitucional valores éticos, valores fundamentais, que estão na base dos direitos humanos, dos tratados internacionais de direitos humanos. E fica mais fácil essa visualização para o nacional, para o brasileiro, né? E assim acontece em outros países que viveram uma experiência muito, muito semelhante a partir do final da Segunda Guerra, que também tem constituições garantistas, né? Constituições em que todas as dimensões dos direitos humanos estão presentes, e assim fica mais fácil, né, para
nós brasileiros visualizarmos essa ordem jurídica e a termos como de cumprimento obrigatório, vinculante, como referência ética para nós todos, se essa ordem jurídica é a nacional, né? É a nossa Constituição. Então, Uhum, acho que isso diz muito, né? A nossa Constituição é uma carta que, logo ao seu início, né, traz o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento da República, né? Ali também estão mencionados esse pluralismo, né, que é a tônica da nossa sociedade, o primado, né, o valor social do trabalho, da livre iniciativa, né? Aquilo é seguido por um dispositivo, artigo 3º, né, que fala dos objetivos da República, e ali nos Objetivos da República, a promoção de uma sociedade justa, livre, justa e solidária, né, que uhum, busque a redução das desigualdades sociais e regionais. Enfim, há todo um aparato, né, a referência à nossa relação, às nossas relações internacionais é fundada no primado dos direitos humanos, o direito à saúde, né, o direito à educação, né, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sustentável, né? Tudo isso está na nossa Constituição como direito fundamental, né? Como direito inalienável, né? Como direito básico, né? De todos os cidadãos. Então, é muito bom que seja assim. Agora, é lógico que, com o passar do tempo, como dizia uma outra situação, uma outra circunstância, né, do realismo jurídico, né, o juiz da Suprema Corte estadunidense, o juiz Oliver Holmes, uhum, o direito é aquilo que os juízes, né, dizem ser o direito. E algumas modificações, algumas emendas constitucionais, de alguma forma, vão minando, né, essa centelha centelha emancipatória, né, que vem de 1988, e é evidente que aí a jurisprudência passa a ter uma importância muito grande. As decisões, né, não só do Supremo Tribunal Federal, mas de todos os ramos do Poder Judiciário e na Justiça do Trabalho, né, de todas as instâncias trabalhistas, elas passam a ter influência muito significativa, e o ideal, eu até diria, é que elas tivessem a sua autoridade considerada, porque isso implicaria um avanço, né, nesse processo de pacificação social. É ruim quando a gente recebe, por exemplo, no Tribunal Superior do Trabalho, um recurso de revista de um setor empresarial, por exemplo, tal, que se rebela contra uma jurisprudência que já está assente, já está bem consolidada há vários anos. E aí se diz, não, mas é porque nós entendemos que a lei tal poderia comportar outra interpretação. Sim, mas a jurisprudência já se sedimentou, né? Vamos uhum. reequilibrar as nossas relações sociais a partir de algumas referências que estão presentes no nosso sistema, né? Então, me parece que nós avançamos gradualmente, né, nessa percepção de que há um catálogo de direitos humanos para além da nossa ordem jurídica interna, né, esse direito internacional de direitos humanos tão relevante, tão significativo. Estou aqui para a gente conversar sobre o tema, Uhum. mas a gente vai avançando gradualmente porque a gente tinha uma boa e tem uma boa referência normativa interna, né? E agora vamos tentar evoluir para que esse catálogo de direitos humanos ele se torne efetivo, né, em toda a sua grandeza, em toda a sua amplitude. De que normas, ministro, a gente fala? Normas e jurisprudências internacionais que podem, incorporadas ao nosso sistema, ajudar a justiça do trabalho e a pacificação social. É isso. E quando a gente fala dos tratados internacionais de direitos humanos, nós estamos falando, sobretudo, daqueles que surgiram, né, e vieram progressivamente aparecendo a partir do final da Segunda Guerra, né? Todos nós sabemos, os direitos humanos ganham uma nova configuração. Embora a gente sempre faça alusão, desde a década, do final da década de 70, né? Nós passamos alusão às gerações ou dimensões de direitos humanos que viriam lá, remontariam às revoluções liberais do século XVII, do século XVIII.
a verdade é que ali se pensava, né, a pauta era estritamente liberal. Já era um Uhum. avanço significativo, porque, evidentemente, o passado próximo tinha a ver com o monarquismo absolutista, enfim, né, eram regimes autoritários, o próprio sistema corporativo ele aprisionava, de algum modo, os agentes econômicos, né, que não tinham liberdade de atuação. Então, tudo isso foi rompido, né, a partir dessas revoluções liberais, né, na Inglaterra no século XVII, nos Estados Unidos, na França no século XVIII, e na França com essa pretensão de universalidade, né, que faz com que nós tenhamos essa influência forte da Ilustração, né, do Iluminismo até hoje. Mas o fato é que, ao final da Segunda Guerra, é que se percebe como já tinha evoluído, sobretudo a partir, né, curiosamente, do final da Primeira Guerra, com o Tratado de Versalhes, as constituições mexicana, russa, né, e Weimar na Alemanha, como já teria evoluído essa compreensão de que os direitos sociais eram imprescindíveis para a realização dos direitos de liberdade. Uhum. E a Declaração de 1948 traz isso muito forte, essa interdependência, essa interrelação. Hoje causa muita estranheza quando você percebe que questões envolvendo direitos sociais são decididas com base em cânones, quer dizer, em regras jurídicas, né, que estão associadas somente aos direitos de liberdade. Na Uhum. verdade, ou a gente compreende que há essa interdependência, ou as nossas decisões serão sempre decisões até historicamente defasadas, né, ansilosadas, não é? Porque, afinal, a compreensão dos direitos humanos passa necessariamente por esse pressuposto, de que se interrelacionam, né, que há uma indivisibilidade entre as liberdades civis e políticas e os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. E aí, a partir de 66, nós temos uns tratados, né, mais relevantes, que aí já não são mais, não é mais uma declaração, Uhum. que tem força normativa, né, afinal, mas, enfim, não é um tratado. E os tratados surgem em 66 pelo Brasil. Quase isso tudo, né, e outros tantos tratados temáticos, né, específicos envolvendo proteção a mulheres, crianças, eliminação do trabalho escravo, enfim, são ratificados a partir da década de 90, né, e evoluímos bem. O Brasil tem um bom currículo aí, né, na ratificação de tratados internacionais de direitos humanos. Uhum. E, a partir de 2002, nós temos a ratificação do tratado que nos obriga ao Estado brasileiro a cumprir as determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que significa dizer que essas decisões da Corte Interamericana não trazem apenas uma pauta programática, não. Elas são vinculantes, o Estado brasileiro está obrigado a cumprir, e nós temos várias decisões hoje, sentenças da Corte Interamericana, que estão sendo cumpridas pelo Estado brasileiro em razão de violações várias, né, dos direitos humanos. Essas decisões da Corte Interamericana constituem jurisprudência que pode, então, ser adotada aqui como fonte do direito nas decisões judiciais. É isso, e é interessantíssimo porque essa relação nem sempre é tão tranquila assim, às vezes ela fica tensionada, mas o Conselho Nacional de Justiça, já desde alguns anos, né, primeiro com a Resolução 364, depois, no ano seguinte, com a Recomendação 123, na resolução há uma preocupação maior, né, com a justiça, não apenas com a justiça penal, né, mas com aquilo que diz respeito aos processos penais, então, um monitoramento maior do cumprimento dessas sentenças e tal. Mas na recomendação 123 há uma abertura, né, do CNJ para dizer, olha, as decisões, as sentenças da Corte Interamericana devem ser observadas, devem ser cumpridas, devem ser respeitadas, né? Nós estamos, na verdade, seguindo, né, aquilo que nos obrigamos
a partir do artigo 5º para o 2º da Constituição, né, quando nos obrigamos a cumprir os tratados internacionais que ratificamos. E desde os fatos ocorridos a partir de 1998, de dezembro de 1998, embora o decreto 4.463 seja de 2002, né, mas com essa retroação Uhum. em relação aos fatos, é, tudo que significar violação de direitos humanos pode passar pelo crivo, primeiro, da comissão, porque no nosso sistema, né, interamericano, nós não podemos recorrer diretamente à corte, passamos pelo crivo, primeiro, da comissão, a comissão interamericana verifica, tenta solução amistosa e tal, temos alguns exemplos de situações em que foram bem-sucedidas essas soluções amistosas, e, na sequência, se ela entender que houve mesmo a violação, ela submete a corte, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, aquele caso, né, para que ela decida sobre as condenações possíveis, né, se é o caso. Essa fonte, entendi, muito obrigado, ministro. Essa fonte que se torna, então, normativa, a interpretação levada a cabo pela Corte e pela Comissão se torna fonte normativa também. Com que hierarquia? Com a mesma hierarquia dos tratados internacionais para a internação aqui no nosso sistema? É, a Corte Interamericana tem uma decisão, né, muito significativa em que o Estado do Chile, a República do Chile, né, discutia Uhum, sobre, foi provocada a respeito da lei de anistia, da sua lei nacional de anistia, poder ou não ter efeito retroativo. Um caso muito parecido com aquilo que foi julgado a respeito da lei nossa, nacional de anistia de 79, pela mesma Corte Interamericana, né, o caso Gomes Lunda. No caso do Chile, foi o caso do Monacid de Arellano, né, versus Chile, e essa decisão, essa sentença da Corte Interamericana, ela terminou sendo uma referência muito significativa, porque ela diz sobre, talvez pela primeira vez, sobre o controle de convencionalidade, né? O que uhum. significa dizer, nós todos, juízes de todas as instâncias, estamos obrigados a observar, diz a Corte, não apenas aquilo que dizem os tratados internacionais de direitos humanos, mas, sobretudo, a interpretação que a Corte Interamericana dá a esses tratados. O que significa dizer que estamos, sim, obrigados a cumprir essas decisões e há sentenças com preceitos, né, com comandos muito significativos, embasados em fundamentos, né, bem expressivos daquilo que é a compreensão que a Corte tem, a Corte Interamericana tem a respeito dessas infrações, né, que são cometidas e que tocam os direitos humanos. Inclusive, em 2020, né, em julho de 2020, um caso humoroso envolvendo a Bahia, né, na verdade, a fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, os trabalhadores que foram barbaramente vitimados por aquela explosão acontecida lá atrás, em 1998, se não me engano, e essa situação, né, foi levada à apreciação da comissão em 2001, 3 anos depois, e a Corte, em julho de 2020, se não me engano. Esse julgamento é um julgamento emblemático, assim, porque talvez tenha sido a terceira vez, o terceiro caso em que a Corte Interamericana trata de direitos inerentes ao trabalho humano, direitos sociais, portanto, justicializando, quer dizer, apreciando esses casos envolvendo o direito, né, relacionado ao trabalho, a partir do artigo 26 da própria Convenção Americana. Quer dizer, até 2017, a Corte entendia que aquilo que envolvia direitos sociais não poderia ser apreciado diretamente por ela, porque não havia lastro, base jurídica, né, base normativa na Convenção Americana. E aí, em 2017, muda tudo, né? Porque chega-se à compreensão de que a Corte poderia, sim, apreciar esses casos, e o terceiro caso foi esse, envolvendo a explosão da fábrica de fogos Santo Antônio de Jesus.
O que foi que a corte decidiu, ministro, contra o Brasil? Na verdade, esse caso é um caso importante porque a Corte foi acionada, e nessa ocasião, né, quando ela é acionada, ela já de alguma forma, provocada em relação à violação de direitos sociais, porque isso aconteceu em 2018 e a decisão que é esse divisor de águas, que eu me referi em 2017, né, que é o caso Lagos del Campo versus Peru, é de 2017, então, né, a comissão já tinha essa referência, a indicação da Corte de que poderia ser relacionada a propósito da violação de direitos sociais, direitos trabalhistas, inclusive. Então, a Corte é provocada a respeito, evidentemente, do direito à vida, né, do direito à Uhum, integridade corporal daquelas pessoas, foram aproximadamente 60 pessoas, foi alguma coisa muito grave, assim, né? uhum, É, e a Corte tem passagens, né, nessa sentença, nessa decisão, que são muito expressivas daquilo que tem que ser uma observação, uma lente, assim, né, um olhar muito frequente nas nossas decisões quando a gente trata de vulnerabilidades, né? Os juízes do uhum, trabalho normalmente tratam de situações de vulnerabilidade. E vulnerabilidades, como diz a Corte, que se interseccionam. É interessante porque há um capítulo dessa sentença, né, envolvendo a explosão da fábrica de fogos, em que a Corte diz, olha, naquela região, né, quase 80% das pessoas são afrodescendentes. Naquela uhum, região, quase 40% das pessoas, 39% mais ou menos, das pessoas são pessoas que ganham até meio salário mínimo, né? Que são pessoas que não foram, não obtiveram a alfabetização. Então, quando você soma, quando você intersecciona, interrelaciona, né, esses fatores de vulnerabilidade social e percebe que uma boa parte, né, daquelas vítimas, né, são trabalhadores que não foram barbaramente mutilados, mas uma boa parte morreu, né, naquela explosão. São meninas, né, e diz a Corte, são meninas e meninas grávidas, né? uhum, São vários fatores de interseccionalidade aqui e vulnerabilidade que se interseccionam. Então, é bom perceber, não é, que essas situações são mais graves e, portanto, exigem uma resposta do Poder Judiciário mais forte, mais eloquente, né, quando nós estamos tratando dessas assimetrias, né, absurdas que existem no nosso corpo social. A Corte obrigou o Brasil, né, a pagar as indenizações devidas e, ao obrigar o Brasil, disse: olha, é interessante observar, né, no parênteses uhum, aqui, que a responsabilidade internacional não recai sobre o infrator diretamente. Então, aquela empresa, instituição, né, pessoa que seja física, que tenha violado direitos humanos, e em razão disso a Corte tenha sido provocada, a Corte Interamericana, a Corte, em nenhuma hipótese, vai obrigar, né, vai condenar diretamente aquele infrator. Condena o Estado parte, no nosso caso, o Brasil, pelo fato de ter faltado à sua devida diligência, né, ao seu dever de diligência, né, ao seu dever de garantir o cumprimento dos tratados de direitos humanos. E foi isso que aconteceu naquele caso, e a Corte disse, para além de eventuais indenizações que estejam asseguradas a essas pessoas e a essas famílias, né, que foram vitimadas por essa explosão, também há de ser condenado o Estado brasileiro a pagar, né, a essas vítimas, né, e aos familiares as indenizações que ela arbitrou naquela ocasião. Além de medidas de não repetição, quer dizer, é importante que o Estado brasileiro, né, como qualquer Estado parte, numa outra condenação qualquer, reconheça, né, que houve a violação de direitos humanos, se comprometa, né, a não permitir que aquela situação continue ocorrendo. Nós vimos agora, semana passada, o meu querido ministro Cláudio Brandão, né, que não me deixa ficar desinformado 3 segundos, né, antes de eu obter, já me chega com a notícia pronta, né,
E o ministro Cláudio me mandou alguns recortes, né? Ele é evidentemente inquieto com aquilo, né? E a me inquietar também, não só na região de Santo Antônio de Jesus, mas também na região de Filadélfia, né? Em outra região e tal, no interior do estado da Bahia, Bahia continental, né? Isso Sim. acontece, repete, essa fase junina aqui, né? Essas festas juninas e tal, no Nordeste inteiro, né? É da nossa cultura, nós celebramos, né? São João, São Pedro, enfim, né? Mas isso está sempre associado a esses fogos e essas fábricas de fogos não têm não há os cuidados devidos, né? E portanto elas explodem, elas mutilam, né? Elas causam muito mal. O Brasil se comprometeu a não permitir mais que isso se repetisse e está falhando, a meu ver, quanto a essa devida diligência, não é? Muito bem. Essa tragédia envolveu a perda de muitas crianças também, né, que é um tema caro ao direito internacional. E me parece que essa perspectiva que o senhor coloca de observar as características da população vulnerável que estão bem atestadas aí no caso de Santo Antônio, é algo que não tem sido presente nos julgamentos. O juiz do trabalho está acostumado a julgar, de fato, partes desiguais e um lado sempre mais vulnerável. Mas olhando o resultado da jurisprudência, notadamente aqui nas instâncias ordinárias, né, me parece que falta um pouco da perspectiva para o julgamento. O CNJ avançou em relação às mulheres e fez aquele documento fabuloso, que é o manual para o protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero, mas acho que tem que ter um para julgamento de vulneráveis de todas as espécies, né? Porque isso modifica profundamente a relação processual, até na prática da prova, né? Até no momento da prova, porque se eu estou lidando com alguém em situação extrema de vulnerabilidade, um indício pode tomar o lugar de uma prova, né? E se eu ignoro isto na hora de apreciar o julgamento, que é mais uma reclamação de João contra a fábrica de fogos, eu não vou seguir sem rigor, e aí o rigor vai impedir a produção das provas e o resultado justo do processo. Então, é uma concepção não interessante, mas indispensável, né? Que a gente olhe, a hermenêutica olhe para esse abismo social em que a gente trafega aqui no Brasil e compreenda qual é o grau da vulnerabilidade. Fabuloso, muito obrigado, ministro. Uma outra fonte importante para nós no direito do trabalho é a produção normativa da OIT. Eu queria ouvi-lo sobre uma convenção específica, se o senhor puder conversar sobre ela, que é a 111, justamente porque igualdade é um valor fundamental para o funcionamento da sociedade. Tanto assim que a Constituição traz logo no caput, na abertura do capítulo dos direitos individuais, a garantia de isonomia, de igualdade, de tratamento igual. O que é que a Convenção 111 da OIT pode ajudar? Em que ela pode nos ajudar na prática judiciária brasileira? Veja, Marcos, esse tema da igualdade e não discriminação, né? Ele é muito presente, né, na nossa realidade, enfim. Até porque ele tem a ver com essas assimetrias a que você se referia há pouco, né? Nós vivemos num mundo em que as assimetrias se intensificam. As nossas relações paritárias, né, são cada vez mais raras. Uhum. E quando você se refere hoje ao direito, que no Brasil é direito fundamental, né, a proteção de dados, você percebe como no futuro próximo, o que se espera, as nossas expectativas estão mais voltadas a expectativas que dizem respeito a novas relações assimétricas, propriamente, do que a uma situação de igualdade substancial, etc. Quando a gente fala em igualdade no plano internacional, é interessante que nós normalmente estamos mais atrelados ao que seria essa igualdade material que queremos promover por meio do direito do trabalho, mas nos rudimentos, né, dos tratados de direitos humanos, na verdade, das declarações de direitos humanos, está lá a igualdade formal. Ela remonta, né, ao século XVIII e que diz sobre
o tratamento igual, não só por parte do legislador, mas também nosso, né? Levando em consideração as desigualdades, né, como fator de tratamento desigual. Quer dizer, a Convenção 111 ela é interessante também por isso, porque ela está atualizada nesse sentido, né? Então, naquilo que diz respeito a situações de igualdade, né, no plano material, o tratamento há de ser igual, mas naquilo que diz respeito às nossas diferenças, e diferenças temos, né, para além da dignidade que nos iguala substancialmente, nós somos fenotipicamente diferentes, nós pensamos de forma diferente, queremos ser respeitados, né, por nossas diferenças. E a Convenção 111, que é uma das 10 convenções fundamentais, né, como nós sabemos, de 1998, com aquele incremento, né, de 2002, nós temos 10 convenções fundamentais cujos princípios devem ser observados por todos os Estados-membros da OIT, independentemente de ratificação. E as duas convenções que tratam, né, de igualdade e não discriminação, a 100 e a 111, estão entre essas convenções fundamentais. Quando a gente fala de igualdade, é interessante a gente observar que nós temos pelo menos duas, né, observações que me parecem muito significativas. Primeiro, a, esse tratamento igual para igual e desigual para desiguais foi elevado pela Corte Interamericana, foi uma opinião consultiva do número 18, né, que é referida em outras sentenças e tal, já no contencioso, foi elevada à categoria dos códigos. Isso significa dizer que está no mais alto patamar normativo. Não há possibilidade de a norma interna desconsiderar o direito à igualdade e não discriminação. Tá? E também me parece muito significativo no plano internacional uma convenção uma convenção internacional que foi ratificada com aquele código de 3/5 recentemente, que é a Convenção Interamericana contra o Racismo e outras formas de intolerância, que faz referência à discriminação indireta. Isso que no continente europeu, sobretudo, né, evoluiu muito significativamente a percepção de que há normas que são aparentemente neutras, mas que, na verdade, discriminam alguns coletivos, né, porque a sua aplicação em concreto não leva em consideração um prejuízo, um desproveito, né, maior que alguns segmentos sociais vão sofrer, né, como mulheres, né, como pessoas com deficiência, como crianças, etc. Então, a Convenção 111, ela é um primeiro momento em que a comunidade internacional faz referência, né, à igualdade e não discriminação, levando em consideração, inclusive, essa possibilidade de tratamento desigual. E tratamento desigual, eu vejo, não só em razão da vulnerabilidade, mas em razão das especificidades também. A OIT esteve atenta, estava, né, percebendo ali que, por exemplo, se você vai contratar, né, o exemplo mais comum, mas ele é elucidativo. Se você vai contratar trabalhadores para a limpeza de banheiros em um estabelecimento público, e ainda há ali, né, uma preocupação de separação, né, entre banheiros masculinos e femininos, é natural que o empregador, para os banheiros femininos, contratem mulheres, né, para os banheiros masculinos, contratem homens. Isso não vai ferir o princípio da igualdade e não discriminação, não vai significar discriminação de gênero, etc. Uhum. Então, a Convenção 111 esteve atenta a isso. Se você vai contratar um profissional habilitado, né, para um hospital, para uma empresa e tal, essa habilitação não significa discriminar aqueles que não obtiveram a capacitação profissional anterior, né? Então, não há exageros, né? A Convenção Racional 111 está dentro de uma expectativa de racionalidade muito, muito interessante. E é Uhum. sempre muito bom, né, levar em consideração que há 10 convenções fundamentais da OIT de observância obrigatória. Lamentavelmente, a Convenção 87, né, são duas que não foram ratificadas, mas uma delas, porque é muito recente, né, a sua inclusão,
entre as convenções fundamentais, mas a Convenção 87 nós temos um sistema sindical, de organização sindical, ainda, né, muito inspirado no regime autoritário, né, de unicidade sindical e tal, enfim, né, que foi conveniente em determinado momento histórico, em que impede, né, o Brasil de ratificar. Uhum. Mas as outras convenções todas são ratificadas e a Convenção 138, não, 180, agora estou em dúvida, 182, sim, é a Convenção de Ratificação Universal, né? É aquela que diz sobre a eliminação das piores formas de trabalho infantil. Todos os Estados-membros da OIT ratificaram Uhum. essa convenção. Então, as convenções da OIT precisam, sim, ser sempre, né, levadas em consideração. E é interessante perceber que aquilo que diz respeito à segurança, à saúde do trabalho, também foi elevado a essa categoria agora, recentemente, e, portanto, né, temos que levar em consideração os princípios que estão presentes nas duas convenções que se tornaram convenções fundamentais. Obrigatórios. Distinção justificada, diferenciação justificada e diferenciação injustificada, né? O limite entre discriminação Isso. e não discriminação. A esta outra convenção que o senhor se refere, combate às piores formas de trabalho infantil, traz também, se não me engano, na 138, a idade mínima para o trabalho, que no Brasil 102. vive sofrendo ataques. Há uma exceção complexa para nós do mundo do trabalho, que é o trabalho infantil artístico e literário. Este, aliás, acaba envolvendo também o esportivo, né? Me parece que a convenção não liberou o país, os países a empregarem crianças, né? Como a gente tem visto em programas de televisão, novelas, séries e mesmo no esporte, né? O fulano tem 8 anos, 9 anos e já mantém uma agenda e um compromisso de atleta profissional. Qual é o sentido do limite mínimo da idade para o trabalho, ministro? De fato, a Convenção de 138 faz essa ressalva, né, do trabalho artístico. Ela traz um limite de 15 anos, o Brasil está bem, né, porque observa 16 anos e 14, né, na condição de Aprendi. aprendiz. E, na verdade, o Brasil tomou a iniciativa há alguns anos, os três maiores tribunais, né, das Américas aqui, né, pelo menos da América do Sul, que foi o Tribunal de Justiça de São Paulo, TRT da segunda região, TRT da 15ª região, organizaram toda uma estrutura para dar esse apoio a que se refere à Convenção 138, porque o princípio maior é o da proteção integral à Uhum. criança, e no nosso caso, né, nós chamamos criança e adolescente, fazemos aquela distinção. Então, o sentido é esse. Quando se autoriza o trabalho artístico, autoriza-se mediante a permissão, né, judicial específica, né, e essa estrutura que foi montada em São Paulo, aqui onde estou agora, né, ela tinha esse propósito, mas desafortunadamente foi desfeito, ou pelo menos, né, foi desautorizada, né, por decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a expressão juízo de menores, né, porque está assim no ECA, né, Uhum. quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi editado, né, nós tínhamos juiz de menores, né? É. Então, que essa expressão nos conduzia hoje ao juizado da criança e do adolescente, e, portanto, não poderia haver essa estruturação mais aparelhada, né, mais habilitada, envolvendo assistentes sociais, psicólogos, enfim. Você precisa priorizar a formação da criança em detrimento, né, do interesse dele prestar serviço como trabalhador na arte e tal. O trabalho na arte, como no esporte, ele pode ser um trabalho, sim, que contribua para a formação da criança, né? E supostamente a ideia, a base, né, ideológica para essa autorização seria essa, né? A de que nós Uhum. teríamos aí uma contribuição para a formação da criança. Mas convenhamos, né? Eu já tive a oportunidade de assistir em alguns ambientes, né, de cenografia, os ensaios e
a edição de imagens e tal, né, e a repetição de cenas mil vezes ali, né, com a hipérbole, me permite. Para uma criança, aquilo pode ser muito, muito prejudicial, né? Então, é preciso que haja, sim, acompanhamento para que não se abra mão dessa formação e formação integral, né? Da criança e do adolescente, em detrimento de eventual autorização judicial, que deve levar em conta esse acompanhamento. Infelizmente, aqui e ali a gente percebe que há um certo desleixo, uma certa incúria, né? Como se a permissão para o trabalho artístico fosse o valor maior ali, né? O interesse maior a ser considerado. Isso não é bom, né? Muito bem, ministro, muito obrigado. Foi muito valiosa a sua explicação e muito proveitoso o nosso encontro para pensarmos um pouco melhor sobre a aplicação do direito internacional e essas diretrizes estruturantes, né, que ele traz para a prática judiciária trabalhista. Eu agradeço imensamente em nome da Escola Judicial da Bahia, ministro. Maxwell, eu agradeço o convite e essa oportunidade. Que boa conversa, né? Nessa manhã aqui paulistana, né? Estou aqui para cumprir outro compromisso institucional também, mas que bom, né? Não só conversar com você, mas conversar sobre esse tema, que é um tema que me fascina, né? Eu acho que nós podemos evoluir bem se levarmos em consideração o conteúdo normativo dos tratados internacionais de direitos humanos, a jurisprudência que forma não apenas no âmbito da Corte Interamericana, mas também do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, incipientemente, mas com valia, né? Pela Corte Africana de Direitos Humanos dos Povos. Nós precisamos perceber que esse diálogo entre as cortes judiciais internas e internacionais é extremamente relevante para que nós possamos aperfeiçoar a atividade jurisdicional. Muito obrigado, né, Marcos, e obrigado a nossa Ejude 5, né, por essa oportunidade, esse diálogo tão interessante. Obrigado, ministro. Esse foi o Pode Chegar, podcast da Escola Judicial da Quinta Região. Até o próximo episódio.